Nós líamos a respeito de Efésios, do capítulo 6, do versículo 10 ao 18, sobre a armadura de Deus, sobre o fato de nós estarmos em meio a uma batalha e precisarmos estar preparados para ela. Hoje nós vamos dar continuidade ao texto e eu tenho certeza que esse livro do Bispo Macedo, nos Passos de Jesus, vai ajudar você nessa caminhada, mas também principalmente na sua luta contra o mal, porque ela vai durar enquanto estivermos vivos. E aí o bispo continua dizendo: o cristão precisa estar ciente dessa palavra a fim de usá-la contra as forças do mal. Aliás, o próprio Senhor Jesus, ao ser tentado no deserto, se utilizou unicamente da sua palavra. Interessante notar que Satanás, sabendo disso, tentou o Senhor fazendo uso da mesma. O Senhor Jesus, porém, mais uma vez a usou para vencê-lo. Nós vamos conferir então Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, aqui a primeira parte, é até importante a gente frisar, a seguir o batismo no Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele foi conduzido. Então não foi o diabo que o levou a ser tentado, mas o próprio Espírito Santo levou a ser tentado. E ele precisou passar por isso para que a forma humana dele se manifestasse. Ali estava uma divindade. Ele poderia usar o poder dele como Deus naquele momento, mas ele tinha que se submeter àquela prova, porque é o que nós passamos. Nós não temos como vencer o diabo com a nossa força, mas contando com a força de Deus. Então, o próprio Espírito Santo levou. Então, da mesma forma, o Espírito Santo, por vezes, também nos leva a momentos de dificuldade, momentos de prova. Aí diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Naturalmente, são muitos dias, sem se alimentar. Com certeza, muito debilitado também. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então, olha só o diabo com uma astúcia muito grande, Ele aproveitou aquele momento de fraqueza, por ele estar com muita fome, e ele já aproveitou para atuar ali. Então, quando o diabo vê uma necessidade sua, uma fraqueza sua, ou alguma coisa que mexe com você, é ali que ele vai te atacar. Então, ele foi logo na fome. E aí ele jogou uma dúvida. Se tu és o Filho de Deus, ele jogou uma dúvida para ver se ele caía nela, para que naquele momento de fraqueza, por causa da fome, ele colocasse em dúvida, ele questionasse se realmente ele era filho de Deus, porque ele estava passando por aquilo, sendo que foi o próprio Espírito Santo que o levou ali, Então, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então, ele semeou uma dúvida e mandou ele usar o poder dele de Deus para transformar pedras em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o Senhor Jesus fez uma referência ao que está em Deuteronômio. Então, ele pegou a palavra de Deus e a utilizou para vencer o diabo. Só que o diabo ele não parou. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. O pináculo do templo é uma parte bem alta do templo, então ele tinha uma visão panorâmica de todo o ambiente. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem aos teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Agora, o próprio diabo está usando a palavra de Deus nos Salmos para semear a primeira dúvida, porque ele começa: se tu és o Filho de Deus, já estava provado que era, mas ali ele semeia de novo, ele tenta de novo, só que agora dizendo também: está escrito. Às vezes a pessoa, ela pensa assim: o diabo, ele não sabe de Deus, ele não sabe da palavra de Deus. Aqui está mais provado do que tudo que ele conhece bem a palavra de Deus. Ele conhece, teme e treme, porém não deixa de ser o diabo. Então, ele usou a palavra de Deus também para convencer Jesus a fazer o que ele estava dizendo. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então,
Por mais que fosse a palavra de Deus, ele não tinha que se submeter àquela prova, de se lançar abaixo, porque os anjos dariam prova a Deus. Então ele falou, não tentarás. Então quer dizer, não tem por que ele se lançar abaixo só para mostrar que a palavra de Deus vai funcionar com ele, não. Tem tudo o momento certo, a hora certa. O 8. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Até aquele instante, Satanás tinha sim o domínio de todos os reinos, até porque Adão e Eva, ao pecarem, deu esse domínio para ele. Mas o Senhor Jesus, após a morte, né, de cruz, após ele ter morrido por nós e ressuscitado ao terceiro dia, foi-lhe dado esse poder que agora nós estamos vendo aqui Satanás oferecendo para ele veio receber mais tarde, mas só depois do sacrifício. No 10. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então quer dizer, ele expulsa o diabo naquele momento, e novamente com a palavra de Deus ele fala, ele vence o diabo, ele resiste o mal. E aí o diabo ele é obrigado a sair. Assim acontece também no nosso dia a dia, na sua vida. Como é que você vai vencer o diabo? Resistindo a ele, resistindo às tentações, resistindo suas vontades, os impulsos da carne, para que você possa agradar a Deus. E seguindo agora aqui o texto do Bispo Macedo, ele diz, o segredo da vitória do Senhor Jesus na tentação foi exclusivamente dizer, está escrito, para então citar um trecho das Escrituras. Por várias vezes tivemos oportunidade de ver a eficácia da palavra de Deus quando proferida em orações feitas em favor de pessoas perturbadas. Lembro de uma ocasião em que uma moça muito forte estava possuída por uma legião de demônios. Eu já havia quase esgotado minhas forças físicas e clamando em demasia o nome do Senhor Jesus, mas ela continuava possuída. Então citei um trecho da palavra de Deus para os demônios e em seguida lhes ordenei que saísse daquele corpo definitivamente em nome do Senhor Jesus. Naquele momento, ela realmente ficou livre daquelas hostes. Quer dizer, quando nós encontramos demônios como esse, por vezes, ele quer mostrar ou semear dúvida naquele que está ministrando a libertação. Então ele faz esses tipos de coisa, ele resiste, né, naquele momento para mostrar que ele é mais forte do que aquela oração que nós estamos fazendo no nome do Senhor Jesus. Mas o Espírito Santo que estava no Bispo Macedo, naquele momento, fez ele se lembrar de um trecho da palavra de Deus que ele já havia lido. Então, ele citou o que estava escrito e mandou aquele espírito embora em nome de Jesus. Então, ele não pôde mais resistir, porque ali estava a fé. Aí, continuando, nem sempre usar o nome do Senhor Jesus pura e simplesmente resolve. É necessário recorrer a alguma citação bíblica para que os demônios saibam que quem os está mandando sair de fato tem conhecimento dos seus direitos dados pelo Senhor Jesus. O diabo precisa ter certeza de que o cristão não é um leigo tentando se mostrar diante dos homens à sua custa. Devemos mostrar a Satanás que somos pessoas de Deus, que temos defesas dadas por Deus em nome do Senhor Jesus sobre os demônios e que estamos cientes das nossas responsabilidades mediante as promessas do Senhor Jesus, as quais guardamos em nossos corações. Portanto, aconselhamos a todos que leiam e meditem na Bíblia Sagrada em sua totalidade. E aí, nós vamos ver a partir do próximo vídeo como ler a Bíblia. Nós vamos meditar nessa segunda parte com mais calma no nosso próximo vídeo. Mas até aqui, eu acredito que você conseguiu compreender bem, não é? Porque olha a importância de você ter o conhecimento bíblico também, mas ter a fé aplicada nela. Porque você tem a palavra, você precisa crer nela. O diabo também tem a palavra
E aqui nós vemos, né, o diabo lançando a palavra para que Jesus pudesse, então, crer nela. Quando ele falou assim, ó, se tu és o Filho de Deus, ele estava lançando uma palavra. Se naquele momento ele duvidasse, já era. Então ele iria perder. Por exemplo, nós temos um testemunho, né, um pastor, certa vez, ele, antes de ser pastor, chegou na igreja como todo mundo, né, de rastros, destruído, aos caquinhos. Mas foi pegando firme, se libertou dos demônios. Ele tinha um problema gravíssimo, que é a sida, né? A sida, há uns anos bons atrás, não havia cura. Hoje também não há, mas hoje há tratamentos que ajudam a pessoa a se manter viva. Naquele tempo, não. A pessoa que tinha sida, ela ia se definhando aos poucos, e se qualquer doencinha que ela pegasse, era fatal. A pessoa morria. Então, a sida era uma doença que levava muita gente ao óbito. E estava se espalhando muito rápido. E o que que acontece? Ele chegou na igreja assim, debilitado, doente, cheio de demônios e com sida. Claro que o que provocou a sida era um demônio, dava vida àquele vírus, mas também a sua vida que ele tinha antes, né, de chegar à igreja. Então, ele pegou firme com Jesus, se batizou nas águas, se libertou, e o grande testemunho dele foi a cura da sida. Ele ficou curado, completamente curado. Então, ele então foi se entregando, ele viu o poder de Deus e foi se entregando de tal maneira, um bom pastor. Houve um dia que ele estava na boleia com outro pastor e eles pararam no semáforo, esperando o semáforo abrir. Veio um mendigo pedir que desse dinheiro para ele. E o mendigo olhou para dentro do carro, apontou para o que estava conduzindo e falou assim, ele não tem sida não, mas apontou para aquele pastor que havia sido curado de sida, você tem sida. E virou as costas e foi embora. Aquele pastor ouviu aquelas palavras e foi um impacto dentro dele. Ele tinha sido curado. Ele até falou, não, mas eu fui curado da sida. Só que saiu e foi embora, acabou. Só que passados uns dias, aquele pastor começou a ficar doente. E quando ele voltou ao hospital, descobriu então que ele tinha sida de novo. Tinha sido curado, mas agora voltou. E aí, passado mais algum tempo, esse pastor morreu. O que isso mostra? O que isso revela? Ele havia sido curado, né? A palavra de Deus entrou dentro dele e ele considerou a palavra de Deus mais do que o que ele tinha. E ele ficou curado. Mas naquele momento que aquele mendigo chegou à janela e apontou o dedo para ele e falou que ele tinha sida, aquele mendigo, usado pelo próprio Satanás, semeou uma dúvida no coração dele. A dúvida fez voltar a sida que ele havia sido curado. Então, não é Deus punindo, mas é a nossa dúvida. A dúvida que faz com que o mal volte, que o mal ganhe força e que você perca essa batalha. Minha amiga, meu amigo, nós estamos numa batalha muito grande contra o mal. Deus quer a nossa alma, mas o diabo também anseia por ela. Você precisa lutar com as forças de Deus. Por isso que ele fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Porque a escolha é minha, revestir com ela ou não. Então, lute para ter a armadura de Deus, seguir firme nessa batalha, porque não será fácil. A caminhada com Jesus não é fácil, mas o final dela é prazeroso. Ao vencedor, ele vai fazer você um vencedor, mas só é vencedor quem chega ao final, tá bom? Então, até o próximo vídeo, que Deus abençoe você abundantemente.